Graça e paz, povo de Deus, bom dia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sobre mais um despertar, sobre mais uma oportunidade rica e poderosa de estarmos aqui, de pé, vivo e vivendo os propósitos de Deus, através do caminho de Jesus. É tão rico a gente acordar, é tão precioso a gente reconhecer que a gente está de pé e saber de onde veio esse suporte, de onde veio essa força. Amém? O salmista Davi vai dizer no Salmo 5, versículo 3, que em paz ele deita e dorme, e o levanta porque o Senhor o sustentou. Aleluia! Então vamos refletir um pouquinho, através da bondade e da misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos, e ela nos acordou em mais um dia, nos colocou de pé em mais um dia. Mesmo você, você, com nossas falhas, com as nossas preocupações, com os nossos erros, com muitas das vezes a gente não suportando algumas situações e acabamos não esperando no Senhor, mas o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui em mais um dia. E o principal, nos resolver em situações que não foram resolvidas. Até que Ele venha, passaremos por um período, ou momento, ou fases de reconstrução. Amém? Somos templos do Senhor, do qual vai ser preciso algumas das vezes ser desconstruído algumas coisas para que seja reconstruída outras coisas. O tempo todo o Senhor vai estar trabalhando na nossa vida. Amém? Imagina uma obra ou uma construção, certo? Aleluia. E essa obra, essa construção, essa casa, passou um tempo e ela começou a dar problema, começou a dar infiltração, a parede começou a aparecer algumas rachaduras, alguns trincos, e por fim teve que fazer uma reconstrução nessa casa. A nossa vida, a nossa caminhada, por muitas das vezes nem todos nasceram em berço evangelho, e até aqueles que nasceram, aleluia, ninguém nasce crente, ninguém nasce cristão e ninguém nasce convertido. Tem que haver o segundo nascimento, aleluia. Jesus em João 3 vai deixar isso claro para Nicodemos. Nicodemos, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E Nicodemos fica perdido sem entender ali como que eu vou voltar para a barriga, para o ventre da minha mãezinha, ela nem se encontra aqui. Jesus fala, tu é mestre, Israel não entende das coisas que eu te falo. Terrena, imagina se eu falar das do céu, aleluia. Jesus fala para ele observar o vento, observe o vento. Você consegue ouvir, consegue sentir, mas não consegue ver e nem saber de onde vem. Aleluia! Esses são os nascidos de espírito, não são movidos por vista, mas sim pelas coisas que não se vê, porém crê. Aleluia! Deus seja louvado, que seja essa mais uma oportunidade na tua vida, que Deus nos acordou, amém? Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos colocou de pé. O único motivo de estarmos aqui, fortalecido, de pé, vivo, é a misericórdia de Deus. Isso é a graça de Deus. Não tem nada, irmãos, irmãs, não tem nada. Pessoas que estão aí conosco, acompanhando esse acordando com Deus da parte do Papai do Céu, que confiou a nós aí em dezembro. Já está quase para fazer um ano aí, esse chamado, nesse propósito que o Senhor colocou no meu coração de todos os dias, está colocando a mensagem do qual Ele ministra na minha vida. E um certo dia, eu de férias da minha empresa, Ele falou, agora você vai falar para o meu povo também. Eu falei, Senhor, mas eu já falo na rua. Não, você vai fazer em vídeo, você vai fazer da forma que eu estou te pedindo, com a ferramenta que você tem na mão. Resumo, às vezes você tem coisas na tua mão que você está fazendo bom uso e Deus quer que você faça bom uso dela. A manobra, o desvio, aleluia, como você vai usar, como você vai fazer, não é da parte de Deus, é da parte sua. Uma vez uma pessoa falou assim, nossa, você está abençoando a vida daquela pessoa, você viu o que ela está fazendo? Está com isso na mão, está fazendo aquilo. Eu falei, eu abençoei a vida dela. O autor da vida dela eu conheço, aleluia. Ele salvou minha vida, Ele me tirou de um lamaçal e me pôs firmado nos pés, na rocha que chama Cristo Jesus. O autor da vida dela, o autor da vida dela é o próprio Criador, Deus Pai. Então quando eu abençoo alguma vida no nome de Jesus, é a tua vida, não é a tua prática. A tua prática você é responsável. Mas não esqueça da semeadura. Aquilo que semear também colherá. Muitas das vezes pessoas andando fora da presença do Senhor, ou às vezes até na presença do Senhor, mas não entregue totalmente, brincam de ser crente.
aleluia, e acabam se machucando. Por causa de Deus? Não, por causa delas mesmo, por tentar o nome do Senhor, por não levar a sério, aleluia, se no caso a presença do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor diz através de apóstolo Paulo que por uma acaso os sóis não sabem que vocês não são de vós mesmos, aleluia. Não somos de nós mesmos, costumo falar que a tua vida aqui é emprestada. Então o tempo que você tem aqui, cada dia, aleluia, que Deus te acorda, que Deus te dá mais uma oportunidade. Se você ainda não está nos braços do Pai, rendido em louvores e adoração, hoje Ele te acordou com o único sentido de você correr para a cruz, para ter um encontro com Jesus na cruz e houver um novo nascimento, um segundo nascimento, aleluia, para que o propósito de Deus seja manifesto na tua vida e você passa a enxergar o reino de Deus dentro do teu coração, amém? É necessário que nasça de novo. Primeiro nascimento da água, ventre materno, vindo de uma mãe, procedimento natural. Segundo nascimento do Espírito, aleluia, encontro com Deus, mortificação da carne, o pecado sendo aniquilado na tua vida, hábito sendo deixado de lado e você tendo um encontro ali genuíno com Deus e havendo um novo nascimento, uma nova criatura, está nascendo ali porque a velha foi deixada para trás, eis que avanço para o alvo, aleluia, do qual a coroa incorruptível me aguarda, se eu permanecer fiel no caminho de Cristo Jesus, amém? É isso o sentido da tua vida colocada aqui nessa terra. Foi Deus, o Criador. Se Deus é Criador, somos criaturas. Somos filhos também, se recebemos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa alma. Você já recebeu Jesus na tua vida? Romanos 10:9 vai dizer que com a tua boca você declarar e confessando com o teu coração e crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você já está salvo. Mas você está salvo não quer dizer que você já alcançou a salvação. Você está salvo no corpo de Cristo. Você entra no corpo de Cristo. Seu nome é escrito no livro da vida. E aí começa a caminhada. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Eu estou aqui com uma palavra. Desde ontem eu meditando na carta de apóstolo Pedro. E hoje eu acordei com ela também. Olha o som, irmãos. Aleluia. Aleluia. E tudo que há fôlego louve ao Senhor. E todo ser que respira, toda alma vivente, tudo que tem ar no pulmão, louve ao Senhor. Deus preparou esse lugarzinho abençoado do lado da minha casa. E junto com esses pássaros louvando a Deus também. Como assim, irmão? Tá louvando. E tudo que há fôlego tá cantando a forma e do jeito deles. Foi Deus que criou. Aleluia. Deus seja louvado. E falando do segundo nascimento, falando do quanto somos fortalecidos em Deus, né? Quando buscamos a dependência em Deus, amém? Somos aperfeiçoados ao passar por toda prova, toda tribulação. Quando esperamos em Deus e quando não esperamos em Deus, é uma falsa sensação de que está tudo bem. Pessoas andam dispersas, sendo presa fácil do diabo, sendo usada pelo inimigo, e acham que está tudo bem. Eu oro a Deus em nome de Jesus que você seja alcançado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos partilhar a palavra para nós edificar mais ainda do que o Senhor já está aqui nos edificando. Amém? 1 Pedro capítulo 2. Quero ler 2 versículos apenas e trazer aqui a reflexão, a aplicação do qual o Espírito Santo ministrou no meu coração. Amém? Abandonando toda malícia e todo engano, a hipocrisia e inveja e toda maledicência. Cristão, carta para a igreja, carta para quem está em Cristo, abandonando tudo. Nova criatura não é velha, a nova criatura não tem vestígio nenhuma do passado. A nova criatura não tem como jargão falar que eu sou assim mesmo, é de mim, não. Eu repreendo agora em nome de Jesus. O que é de você é a presença do Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus habita na tua vida, eis que coisas novas Ele vai fazer. Amém? O que passou, passou. Eis que as coisas passadas ficaram para trás. Eis que avanço para um alvo. Cristo Jesus, é para frente que se marcha. E todos os dias o Senhor vai fazer uma reconstrução na tua vida. Se tem alguma coisa que você não conseguiu ainda sair, se libertar, se desenrolar de coisas que você era enrolada, Deus vai fazer a obra por inteiro, mas desde que você dê espaço para Ele mexer em certas situações e em algumas áreas na tua vida que às vezes você vem carregando
até hoje, amém? Então, abandonando toda a malícia, todo o engano, toda a hipocrisia, inveja e toda maledicência, o crente, o cristão não é malicioso, ele tem a mente de Cristo, ele olha como Deus olha, ele olha como Jesus olhou para aquele leproso, vendo ele já curado. O leproso clamou de longe, falou: mestre, se o Senhor quiser, com apenas uma palavra o Senhor nos cura. Jesus foi lá e tocou, o abraçou, porque Jesus estava vendo ele depois daquela situação. Ele não estava vendo a situação atual, ele estava vendo a situação sobrenatural. A nossa mente, o nosso olhar sobre pessoas que estão ao nosso redor, aleluia, não é com a situação atual, não é com o fato presente, é com o fato depois de tudo aquilo, é com o fato depois de você profetizar sobre a vida daquela pessoa e sobre pessoas que estão ao teu redor, aleluia. Você é boca profética. Imagina pessoas chegar perto de você com situações extremas, passando luta, isso, aquilo, você fala assim: nossa, é verdade, meu Deus, e agora? Você é boca de Deus. Você vai falar: Deus proverá, irmão. Mas aí a pessoa vai falar: mas irmão, mas não tem jeito, Deus proverá. Ele é o Deus das causas impossíveis. Lucas 1,37, guarda isso para a tua vida. Em nome de Jesus, crava esse versículo na tábua do teu coração. Após João Batista saltar do ventre de Isabel quando encontra Maria, aquela que era chamada de estéril, aleluia, e vem o versículo seguinte, Lucas 1,37, Deus das causas